O nosso tema hoje é Igreja, um lugar para pertencer. Esse é o tema do mês e o tema de hoje é Igreja que evangeliza. Vamos ler. Eu vou ler para vocês, meus irmãos. Como hoje é Páscoa, eu vou ler em duas versões da Bíblia, né? Para a gente ter aqui uma versão mais simples e que facilite a compreensão. Mateus capítulo 27, nós vamos ler, e nesse momento nós vamos ler Mateus capítulo 28, versículo 18. Jesus disse aos seus discípulos: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Então, esse é o nosso versículo base para a nossa reflexão, para nós fazermos a nossa aplicação prática daquilo que nós precisamos viver durante essa semana. Porém, como nós estamos no dia da Páscoa, então é importante a gente ler um pouquinho mais e lembrar o que significa Páscoa e o que aconteceu antes dessa Páscoa. Então quero convidar você que está no capítulo 28 de Mateus, voltar no capítulo 27, a partir do versículo 22. Eu vou ler numa versão da Bíblia Viva, que é uma compreensão bem simples. Então, Mateus capítulo 27, a partir do versículo 22, Pilatos está interrogando Jesus. Pilatos diz ao povo, o que farei de Jesus? Que eles estavam naquela situação de julgar Jesus. Pilatos não estava encontrando motivos para julgar Jesus, sentenciar Jesus à morte. Pilatos era o governador romano, existia um rei na Galiléia, que era Herodes. Herodes já tinha dito que não iria sentenciar Jesus e mandou ele para Pilatos. Então, Pilatos pergunta para o povo o que ele deveria fazer com o Messias deles, que era Jesus. E o povo gritou: crucifique-o. Versículo 23. E Pilatos perguntou: por quê? Que foi que ele fez de ruim? Porém, o povo continuou gritando: crucifique, crucifique. Quando Pilatos viu que não estava chegando a resultado algum e começava a se formar uma confusão, mandou buscar uma bacia de água e lavou as mãos diante da multidão e disse: eu estou inocente do sangue deste homem. A responsabilidade é de vocês. E a multidão gritou: que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Meus irmãos, não dá tempo da gente falar o que essa frase resultou, porque o que o povo judeu sofreu dali para frente até chegar no Holocausto, e até os dias de hoje, foram barbaridades em cima de barbaridades. Mas veja a responsabilidade que a gente tem quando a gente fala alguma coisa. Há poder nas nossas palavras. Então, versículo 25, a multidão gritou: que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Então, Pilatos soltou Barrabás. Depois, mandou chicotear Jesus e o entregou aos soldados romanos para que fosse crucificado. Mas, antes de ser crucificado, eles levaram Jesus para o pátio do quartel e chamaram toda a tropa. Tiraram a roupa de Jesus e vestiram-o com um manto vermelho. Fizeram uma coroa com espinhos longos e colocaram na cabeça de Jesus. E puseram uma vara na mão direita dele, como se fosse um cetro. Ou seja,
Então, simulando aqui como se ele fosse um rei, porque ele foi sentenciado à morte por ser o rei dos judeus. Então, colocaram uma coroa de espinho e uma vara, um cetro, que é o que os reis usavam, que simbolizavam a autoridade do rei. Ajoelharam-se diante dele em sinal de zombaria e diziam: "Salve, rei dos judeus!" gritavam ele, e cuspiam nele. Tomaram a vara da mão de Jesus e passaram a bater na cabeça de Jesus com essa vara. Depois da zombaria, eles tiraram o manto e o vestiram novamente com as suas próprias roupas e o levaram para fora a fim de crucificá-lo. Quando estavam a caminho do lugar da execução, encontraram um homem de Cirene, que fica na África, e o nome dele era Simão, também conhecido como Cireneu. O forçaram a carregar a cruz de Jesus. Então saíram para um lugar conhecido como Gólgota, isto é, o Monte da Caveira. Agora eu vou ler a partir de Lucas, porque Lucas vai dar uma visão diferente do que aconteceu a partir daí. Outros 2 criminosos foram conduzidos para ser executados com Jesus nesse lugar chamado Gólgota ou a Caveira. Ali, nesse lugar, todos os 3 foram crucificados. Jesus na cruz do meio e os 2 criminosos, um de cada lado. Jesus, depois de crucificado, disse: "Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que eles estão fazendo." Os soldados tiraram sorte sobre as roupas dele, jogando dados para ficar com a peça. E a multidão olhava. E os líderes dos judeus riam e caçoavam e diziam: "Ele foi tão bom socorrendo os outros", diziam. "Vamos ver se ele salva a si mesmo. Vamos ver se ele é realmente o escolhido de Deus, o Messias." Os soldados caçoavam de Jesus também e ofereceram vinagre para ele beber. E diziam: "Se você é de fato o rei dos judeus, salve-se a si mesmo." Na cruz, por cima dele estava escrito: "Este é o rei dos judeus." Um dos criminosos, ao lado de Jesus, começou a zombar dele e disse: "Então, você é o Messias, não é? Prove isso, salvando a você mesmo e a nós também." Mas o outro criminoso que estava crucificado ao lado de Jesus disse: "Você não teme a Deus nem quando está morrendo? Nós merecemos morrer pelos nossos crimes, mas este homem não fez nada errado." Em seguida ele disse: "Jesus, lembre-se de mim quando o Senhor entrar no seu reino." E Jesus disse: "Hoje mesmo você estará no paraíso comigo." Aleluia, glória a Deus. Versículo 44 de Lucas 24. A essa altura era meio-dia e a escuridão caiu sobre a terra durante 3 horas até às 3 horas da tarde. A luz do sol desapareceu e, de repente, a grossa cortina pendurada no templo partiu em 2 pedaços. Essa cortina grossa era uma cortina realmente bem grossa que separava o lugar no templo de Salomão, chamado lugar santo, do Santo dos Santos, onde o sacerdote só podia entrar uma vez ao ano. Então essa cortina ela foi de maneira sobrenatural rasgada de cima a baixo. Tem toda uma explicação, mas eu não vou falar por conta do tempo. Versículo 46. Nessa hora Jesus clamou: "Pai, a ti entrego o meu espírito." E com estas palavras ele morreu. Quando o comandante do grupo de soldados que dirigia as execuções viu o que tinha acontecido, ficou tomado de pavor diante de Deus e disse: "Verdadeiramente, este homem era inocente." E a multidão que veio para ver a crucificação, quando viu que Jesus estava morto, voltou para casa muito triste. Enquanto isso, os amigos de Jesus, incluindo as mulheres que o seguiram desde a Galileia,
estavam olhando de longe. Então, um homem chamado José, da cidade de Arimateia, na Judéia, membro do Supremo Tribunal Judaico, foi a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. José de Arimateia era um homem piedoso que tinha esperado a vinda do Messias e não concordava com a decisão e os atos dos outros líderes judaicos. Assim, ele desceu o corpo de Jesus da cruz e o enrolou numa longa peça de linho, colocando o corpo num túmulo novo que ainda não havia sido usado e que tinha sido cavado na rocha. Isso foi feito bem à tarde, na sexta-feira, o dia da preparação para o sábado. As mulheres da Galileia seguiram atrás do corpo e viram quando era carregado para dentro do túmulo. Dali, elas foram para casa e prepararam perfumes para embalsamar o corpo de Jesus. Mas, na hora em que terminaram, já era sábado, portanto, descansaram todo aquele dia conforme o mandamento da lei dos judeus. Como vocês sabem, né, a contagem do dia deles começa no final da tarde. Então, as mulheres não puderam embalsamar porque chegou o momento do final da sexta-feira, que já começava então a contar como se fosse o sábado. Então, nós vamos voltar agora para Mateus capítulo 28, que nós já estamos no domingo, né? Então, no domingo, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram até o sepulcro onde Jesus tinha sido sepultado. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O aspecto do anjo era como o de um relâmpago, e as suas vestes eram alvas como a neve. E os guardas que guardavam o túmulo tremeram de medo e ficaram como que se estivessem mortos. As mulheres chegaram. O anjo dirigiu-se a elas e disse: não temas, porque sei que vocês buscam a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui. Ele ressuscitou. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vocês para a Galileia. Ali vocês o verão. E retirando-se elas apressadamente dos sepulcros, tomadas de medo e de grande alegria, correram e anunciaram aos discípulos. E eis que veio Jesus ao encontro delas, das mulheres, e disse: salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhe disse: não temais. Vão avisar os meus irmãos que se dirijam à Galileia e lá eles me verão. Indo elas, eis que alguns da guarda foram à cidade e contaram aos principais sacerdotes dos judeus tudo o que havia acontecido a respeito da pedra. Reunindo-se eles em conselho com os anciões, deram grande soma de dinheiro aos soldados, recomendando que dissessem: vieram de noite os discípulos de Jesus e roubaram o corpo dele enquanto nós dormimos. Caso isto chegue ao conhecimento do governador, no caso de Pilatos, nós o convenceremos e colocaremos vocês em segurança. Eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos. Esta versão divulgou-se entre os judeus até o dia de hoje. Seguiram os 11 discípulos para a Galileia, para o monte que Jesus havia dito. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Então, esse é o versículo que nós lemos no início, né? Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Aleluia, glória a Deus.
Meus irmãos, é um texto longo, mas é importante a gente relembrar a nossa história, como as coisas aconteceram e também lembrar aquilo que as profecias nos revelam daquilo que ainda vai acontecer. Porque da mesma forma que as profecias disseram que Jesus iria nascer e ele nasceu, que ele precisava sofrer e morrer, ele sofreu e morreu, que ele iria ressuscitar, e ele ressuscitou, a Bíblia continua anunciando, as Escrituras continuam anunciando que Jesus vai voltar e um dia ele vai julgar todos os vivos e os mortos. A nossa vida não se resume apenas àquilo que nós estamos fazendo nesse momento. Não se trata apenas de trabalhar, de educar filhos, de pagar contas. Não, Nós precisamos fazer uma decisão, que é a decisão mais importante da nossa vida, que é entregar a nossa vida ao Senhor Jesus. Agora, eu quero, como tem feito nos últimos domingos, fazer primeiro um pequeno estudo bíblico, para depois nós fazermos uma aplicação de como essa palavra vai ser importante ao longo da nossa semana. Então, eu quero começar falando sobre algo que os pastores evitam ao máximo de falar, porque é um tema muito difícil e, por vezes, acaba trazendo mais confusão do que edificação. Mas, como nós precisamos conhecer a Bíblia, então eu vou mencionar para os irmãos, claro que de maneira branda. Nós falamos que Jesus morreu e ressuscitou. Ele ficou 3 dias mortos, não é verdade? Então a pergunta que eu faço para vocês é: aonde Jesus esteve nesses 3 dias que ele ficou morto? Que pergunta boa, não é verdade? Aonde estava Jesus nesses 3 dias que ele ficou sepultado? Vou comentar com vocês algumas teorias que a teologia traz. Uma delas diz que Jesus, nesses 3 dias, ele estava morto e ponto final. Estava morto, não sabia de nada o que estava acontecendo, estava lá mortinho da silva, como fica as pessoas que morrem. Essa é uma teoria. A outra teoria diz que Jesus foi para junto do Pai. Afinal de contas, ele disse para o ladrão na cruz, um texto que nós lemos, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. É uma teoria. Mas existem outras teorias. Uma delas diz que Jesus foi, nesse período de 3 dias, que Jesus foi até o inferno. É uma teoria também interessante. E uma quarta teoria diz que Jesus foi ao mundo dos mortos. Então a primeira diz que Jesus ficou morto mesmo, que ficou como se estivesse dormindo, a outra que Jesus foi para o Pai, a outra que Jesus foi ao inferno, e a quarta que Jesus foi ao mundo dos mortos. Se você perguntar qual que é a minha opinião é igual a do pastor Lamartine Posari. Qual que é a dele? Já vou dizer para você ficar curioso um pouquinho e você ficar atento àquilo que eu vou dizer. Primeiro, a gente precisa saber algumas coisas interessantes. Lembra daquele momento em que Adão e Eva desobedeceram ao Senhor e comeram do fruto proibido? É aquele momento que, se a gente pudesse voltar no passado, a hora que Eva e Adão estão pegando fruto, a gente ia bater na mão deles e dizer: pelo amor de Deus, não faça isso, você não tem noção do estrago que vai fazer. Então a gente precisa voltar naquele momento. Assim que eles pecaram, Deus deu uma sentença, dizendo para a mulher que o descendente da mulher teria inimizade com a serpente e vice-versa. Isso está em Gênesis, no capítulo 3, versículo 15. O Senhor diz: porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. O descendente da mulher lhe ferirá a cabeça e você, serpente, lhe ferirá o calcanhar. Bom, o que alguns teólogos pensam e defendem? Que Satanás não sabia quem seria esse descendente de Adão e Eva. Então, quando nasceu os primeiros filhos, Abel e Caim, olha que história interessante. Quando nasceu Abel e Caim, tem aquele momento que eles vão fazer uma oferta ao Senhor. E Deus aceita
a oferta de Abel e não aceita a de Caim. Todo mundo sabe disso, não é verdade? E aí o que Caim faz? Caim vai e mata Abel. Então, segundo alguns teólogos, o Caim matou Abel influenciado pelo diabo, que achou que Abel seria o descendente da mulher que iria derrotar o diabo. Está entendendo isso? Faz sentido, não é verdade? Muito bem. Caim mata Abel, as coisas continuam acontecendo, né? E a impressão que se dá é que o diabo está por cima da situação e as coisas estão indo de mal a pior. Tem o evento, né, de Noé, o mundo é destruído, depois tem a população que cresce novamente, e aí nós chegamos naquele momento em que o povo de Deus está escravizado no Egito. E aí Deus havia dito que iria levantar um libertador. E aí vocês lembram que tem um momento em que o faraó começa a dizer, olha, todo filho dos judeus que nascerem não pode ficar vivo. As meninas podem ficar vivas, mas os meninos têm que morrer. Então eles dizem que naquele momento era de novo uma influência de Satanás, achando que era um momento em que Deus poderia fazer com que um outro descendente de Eva se levantasse para derrotar o próprio Satanás. Então por isso que tem aquela matança dos meninos, Moisés é salvo, a gente conhece a história. E depois tem um outro episódio, quando Jesus nasce, que Herodes, né, o rei Herodes, manda matar todas as crianças novamente, porque ali ele entendeu que de fato poderia ter nascido aquele descendente da mulher que iria derrotá-lo. E faz sentido. Agora, por que contar tudo isso? Porque Satanás não sabia quais eram os planos de Deus no sentido de como seria essa derrota de Satanás. Porque se ele soubesse, ele não permitiria que Jesus morresse na cruz. Satanás seria o maior defensor, né, de Jesus para que ele não morresse na cruz de maneira nenhuma, porque ao morrer na cruz, ele estava pagando a nossa sentença, a nossa condenação pelo pecado de Adão e Eva, e estava nos liberando para novamente termos comunhão com o Senhor. Então, evidentemente, Satanás não sabia que essa obra de Jesus na cruz era a derrota que Deus tinha dito lá em Gênesis no capítulo 3, versículo 15, que eu li para os irmãos. Então, evidentemente, se Satanás não sabia, alguém precisaria ir até ele e dizer, olha, a partir de hoje, o seu poder, a sua autoridade acabou porque eu paguei o preço, eu paguei a sentença. Então, alguns versículos nessa direção nos dizem que pode ter sido isso que aconteceu nesses 3 dias que nós não sabemos exatamente o que aconteceu com o Senhor Jesus. Em 1 Pedro, no capítulo 3, versículo 18 em diante, vai dizer o seguinte: Cristo foi e proclamou aos espíritos em prisão, os quais, no outro tempo, foram rebeldes quanto à longanimidade de Deus nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual apenas 8 almas se salvaram pela água. Aí em Efésios, no capítulo 4, a partir do versículo 8, o apóstolo Paulo, primeiro, né, quem disse isso foi Pedro, e agora o apóstolo Paulo dizendo: quando Cristo subiu em triunfo às alturas, ou seja, no céu, ele levou cativo o cativeiro. Quando Jesus subiu aos céus, depois que ele ressuscitou, ele levou cativo o cativeiro. Então a gente precisa entender, que cativeiro é esse? Né? Já vamos entender. E deu dons aos homens. E aí o apóstolo Paulo, no versículo 9, diz o seguinte: ele subiu significa que ele também desceu às profundezas da terra. Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus. Então o apóstolo Paulo está dizendo que o Senhor Jesus, antes dele subir ao céu, depois que ele ressuscitou, ele desceu às partes mais baixas da terra. E aí, em Apocalipse, no capítulo 1, versículo 18, nós temos aquele momento em que Jesus já subiu, já chegou no céu. E quando ele chega no céu, ele fala: estive morto, mas estou vivo e tenho as chaves da morte e do inferno. Lembra disso?
Para ele ter as chaves da morte, a chave aqui não é uma chave física mesmo, é só uma figura de linguagem para dizer, olha, eu tenho a autoridade agora, autoridade sobre a morte, quem tem sou eu, quem tem autoridade sobre o inferno agora também sou eu, porque eu conquistei isso através do meu sacrifício na cruz. E aí tem toda aquela adoração que a gente vê lá em Apocalipse e tudo mais. Então, levando em consideração que quando Jesus chega ao céu, ele fala que ele tem essa autoridade, aí nós vamos nos lembrar também de uma outra palavra que o apóstolo Paulo diz em Colossenses, no capítulo 2, a partir do versículo 13, ele diz o seguinte: quando vocês estavam mortos nos seus pecados, Deus os vivificou juntamente com Cristo. Ele nos perdoou todas as nossas transgressões, cancelou o escrito da nossa dívida, que nos era contrário. E aí ele diz, e ele fez isso pregando-a na cruz, ou seja, através do sacrifício dele na cruz. E tendo despojado, ou seja, tendo tirado os poderes e as autoridades, fez desses poderes, fez dessas autoridades espirituais um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Ora, para ser um espetáculo público, ele tem que ter chegado até essas autoridades, esses principados, essas potestades espirituais e ter dito, olha, o que eu fiz vocês não entenderam, mas como eu não tinha pecado, eu paguei a sentença que era contrária à humanidade, e agora o poder que vocês tinham, esse que foi dado ao homem que vocês tomaram, por causa do pecado, agora eu estou tomando esse poder, e esse poder é meu. E é por conta disso, então, que ele chega no céu e diz que eu tenho as chaves da morte e do inferno. E aí, meus irmãos, para a gente entender melhor, que isso é um pouco complexo, eu quero lembrar para vocês aquele momento em que Jesus contou a parábola do rico e do Lázaro. Lembram disso? E nessa parábola tem uma passagem muito importante que eu quero lembrar para vocês, que Jesus diz o seguinte: chegou o dia em que o mendigo morreu, que o pobre morreu, e os anjos levaram o mendigo, o pobre, para junto de Abraão. E depois também o rico morreu e foi sepultado. No Hades, ou seja, no mundo dos mortos, onde ele estava sendo atormentado, ele olhou para cima, viu Abraão e pediu lá aquela coisa toda. E aí Abraão disse o seguinte, nessa história que Jesus contou, que não é uma parábola, é uma história. Abraão disse o seguinte, olha, ainda que nós quiséssemos te ajudar, nós não conseguimos, porque quem está desse lado não consegue passar para o lado de vocês, porque existe um abismo enorme. Então quem está desse lado não consegue passar, e quem está do seu lado não consegue passar para nós. Então, o que os teólogos entendem? Que quando as pessoas morriam antes do sacrifício de Jesus, eles iam para esse mundo dos mortos, que em hebraico é chamado de Sheol, e em grego é chamado de Hades, que significa mundo dos mortos, e esse mundo dos mortos ficava em algum lugar nas profundezas da terra, e ele era separado por um grande abismo. Era um lugar tranquilo, onde estavam as pessoas que serviram a Deus, e do outro lado as pessoas malvadas, as pessoas ruins, que não serviram a Deus, que já ficavam em tormento, como em tormento estava esse rico que Jesus contou essa história. Então, alguns teólogos acreditam que quando Jesus morreu, Jesus foi para esse lugar, para esse mundo dos mortos, e foi nesse mundo dos mortos que ele então proclamou, olha, eu sou aquele que as profecias diziam desde Gênesis até hoje, e eu paguei a dívida, e a partir disso então, todas aquelas pessoas que estavam ali naquele lugar chamado como seio de Abraão, o Senhor Jesus então levou ao terceiro céu, que então para alguns teólogos, esse terceiro céu, que é o lugar onde as pessoas que morreram em Cristo estão hoje, segundo Paulo, dormindo, aguardando o dia da ressurreição está. Então a partir de Jesus, as pessoas não ficam mais nesse seio de Abraão, porque ele levou o cativo ao cativeiro, e essas pessoas estão com o Senhor no céu. Então, teoricamente, quando Jesus morreu, foi para esse lugar
que ele esteve. Então lá ele fez essa proclamação da vitória dele, da autoridade dele, e aí então passou a assumir a autoridade pela morte e pelo próprio inferno. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo 56, ele diz o seguinte: onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu poder de ferir, de matar? E aí ele dá uma explicação. Ele diz o seguinte: o que dá à morte o poder de ferir, de matar, é o pecado. E o que dá ao pecado poder é a lei que nós, através de Adão e Eva, tínhamos desobedecido. Então, meu irmão e minha irmã, desde Adão até Jesus, não houve ninguém que conseguisse ficar sem pecar, que conseguisse pagar o preço. Mas, quando Jesus nasceu, ele veio com a missão de não pecar, para que ele pudesse então, através da sua morte injusta, porque ele não tinha pecado, ele pudesse pagar a nossa condenação. E ele não somente morreu, mas ele ressuscitou. Aleluia, glória a Deus. Agora, sabe, meus irmãos, o que é curioso é que a própria Bíblia fala que outras pessoas ressuscitaram. Muito interessante, né? Nós temos um caso em que o profeta Elias ressuscitou o filho de uma mulher, de uma viúva. Isso está em 1 Reis capítulo 17. Eliseu, o discípulo do profeta Elias, também ressuscitou o filho da mulher sunamita. Isso está em 2 Reis capítulo 4. Um homem que estava morto quando jogaram o corpo dele na cova por uma situação, lá estava enterrando o homem, aí o povo de Moabe foi atacar lá, eles jogaram o homem na cova lá de qualquer jeito para fugir dos moabitas. Esse defunto tocou nos ossos de Eliseu, que já estava encerrado lá, ele voltou à vida. No Novo Testamento, nós também temos vários casos que o próprio Senhor Jesus ressuscitou. Nós temos o caso do filho da viúva de Naim, a filha de Jairo, o Lázaro, que estava morto durante 4 dias. A Bíblia fala que quando Jesus morreu, muitas pessoas que serviam ao Senhor ressuscitaram. Em Atos, no capítulo 9, Pedro ressuscitou uma mulher chamada Tabita, também conhecida como Dorcas. E em Atos, no capítulo 20, a gente tem um caso muito curioso em que o apóstolo Paulo estava fazendo uma pregação e o irmão Paulo, que se empolgou na pregação e não parava mais de pregar, feito eu alguns dias aqui, né? E uma das pessoas que estava ouvindo a pregação, um jovem, dormiu. E eles estavam no segundo andar, e o rapaz caiu da janela que ele estava sentado e morreu. E aí o apóstolo foi lá, orou, o rapaz ressuscitou, e o apóstolo Paulo voltou a pregar, né? Sabe Deus que hora que ele terminou. Mas todas essas pessoas que ressuscitaram, elas voltaram a morrer. Agora Jesus não. Jesus ressuscitou e continua vivo e vai continuar vivo eternamente. Aleluia, glória a Deus. Minhas irmãs, uma coisa muito importante, quando Jesus ressuscita, a primeira pessoa para a qual ele se mostra é para as mulheres. Então eu quero pedir licença para os homens que estão aqui, estão me ouvindo, mas quero dizer para as irmãs que vocês são muito especiais para o Senhor. Aleluia, glória a Deus. A Bíblia fala que as irmãs acompanhavam Jesus desde a Galileia, durante todo o ministério de Jesus, financiaram, ou seja, contribuíram com dinheiro no ministério de Jesus. Então a gente vê o quanto que as mulheres foram importantes na evangelização, na distribuição das boas novas, e hoje continua sendo da mesma maneira. Eu acho que as irmãs, de fato, têm mais neurônios, têm mais capacidade de entender a verdade e de se render ao Senhor Jesus, porque na grande maioria de todas as igrejas, a grande maioria é de mulheres, e é muito curioso que os homens não consigam entender a palavra do Senhor e se converter, porque quando um pai
se converte, ele consegue trazer mais rapidamente a sua família ao Senhor. Tem pesquisas que mostram isso, né? Mas não é à toa que o trabalho do inimigo em cima dos homens é muito grande, né? É muito grande. É tão comum a gente ver pais que abandonam seus filhos. Agora, ver uma mulher abandonando o filho é bem mais difícil. Antigamente era raro, né? Hoje, infelizmente, né, já tem bastante, mas ainda assim, né, uma mulher abandonar o filho é difícil, enquanto que os homens infelizmente, muito simples. Bom, o nosso tema de hoje é a igreja que evangeliza. Meu irmão, minha irmã, nós só estamos aqui porque algum dia alguém nos evangelizou. Senão, nós não estaríamos aqui. Então a palavra que eu li em Mateus capítulo 28 é uma ordem de Jesus. Vocês têm que ir, fazer discípulos, batizar essas pessoas e ensinar para que elas guardem todos os mandamentos. O ID de Jesus é chamado de a grande comissão, né? Não é chamado de a grande sugestão. Olha, se você tiver tempo, se você puder, né, de vez em quando você evangeliza. Não, porque a gente tem que fazer isso a partir da nossa casa. E é todo dia, e é toda hora. Quando a gente está feliz, quando a gente está triste, quando as pessoas da nossa casa nos deixam com os nervos à flor da pele, ainda assim a gente tem que evangelizar. E o que é evangelizar? É dar bom testemunho. É fazer aquilo que a gente fala, é fazer aquilo que está escrito na Bíblia. Então, se a gente fala que é cristão, independente da igreja, mas não vive, a gente não está sendo cristão. E a gente precisa dar bom testemunho. Então, meus irmãos, algumas maneiras de você pregar o evangelho. Primeiro, vivendo aquilo que você diz que acredita. Se você acredita que você precisa perdoar as pessoas, que você recebeu essa instrução, esse conhecimento, que está inclusive na oração do Pai Nosso, que, né, na mesma proporção, na mesma medida que você perdoar, você vai ser perdoado. Então, quando as pessoas magoam você, fazem alguma injustiça, quando pisam no seu calo, você também tem que perdoar. Não é fácil, mas é por isso que o Espírito Santo nos ajuda, nos fortalece, para que a gente possa fazer isso, porque senão nós mesmo a gente não consegue, mas a gente conta com a ajuda do Espírito Santo. Lembra que eu li que o Senhor disse, não vou deixar vocês sozinhos? O Senhor vai nos ajudar, o Senhor está nos ajudando. Nós só estamos aqui, apesar de todas as lutas que você passou, que eu passei, porque o Senhor é que está nos ajudando. Muito bem, uma outra forma de você evangelizar é ser um bom amigo. Claro que você tem que filtrar o amigo que você tem. Tem gente que é má influência para você. Tem gente que está sendo usado pelo inimigo para te tirar dos caminhos do Senhor. Aí você tem que se afastar dessa pessoa, não tem jeito, né? A gente sabe, né? As más influências corrompem os bons costumes, mas aquelas pessoas, né, que estão na mesma fé e tudo mais, seja amigo dessa pessoa, ajude. De repente ela é uma pessoa que não tem a mesma maturidade que você tem, mesmo que você não tenha muita maturidade, mas você já tem mais do que ela, você ajuda ela, e de repente você pode também ter amizade com uma pessoa que tem mais maturidade do que você, e ela também vai ser um bom amigo, uma boa amiga para você, e junto vocês vão se fortalecer. Uma outra maneira de evangelizar é fazer estudos bíblicos. Você pode fazer um estudo bíblico formal, sentar num grupinho, né, como se fosse uma célula, estudar lá um versículo e tudo mais, ou você pode fazer estudo bíblico na sua casa sem a sua família perceber, né? Você levanta de manhã, né, tá lá cantarolando um hino, né, irmã? Hino, né? E aí o seu filho, sua filha pergunta, por que você está tão feliz, mãe? Né? Fala assim, meu filho, porque hoje eu li o Salmo 23, que diz assim, assim, assado. Ele não perguntou nada sobre
a Bíblia, sobre Salmos. Você não falou que ia dar estudo bíblico, mas você já semeou no coração dele aquela palavra. No outro dia a mesma coisa, no outro dia a mesma coisa. E para fazer isso, você precisa ler a Bíblia, né, irmão? Porque só deixar lá no Salmo 91 não vai resolver seus problemas, viu? Pode ter certeza. Se você ler o Salmo 91, vai resolver seu problema. Agora, se só deixar a Bíblia aberta lá, como eu vejo lá em muitos lugares que eu vejo, que eu vou, né, principalmente comércio, né, tá até amarelo aquele lugar do Salmo. Né? Aí você vira a página, outra lá tá branquinha a folha, você vê que ninguém mexe. Então, é uma outra maneira de você também evangelizar, é ajudar na igreja. Porque veja, hoje, né, as irmãs vieram aqui, a Ingrid, a Isa, né, estão dando testemunho de como servir aos irmãos, como ajudar o corpo de Cristo. Então, uma coisa simples para você, mas que no todo faz a diferença. Então, venha nos ajudar, a gente tem tantas ideias. Olha, se a gente pudesse, né, Clarice, colocar em prática metade das ideias que a gente tem, meu Pai do céu, olha, metade da cidade já estava evangelizada. Mas em nome de Jesus, né, nós estamos caminhando. Então, uma maneira simples de entender o que é evangelizar. Um famoso pregador do passado, né, e velho tem mania de citar pregador do passado, e eu já estou na turma, Jesus tem misericórdia, mas um famoso pregador do passado chamado Charles Spurgeon disse uma frase sobre evangelizar que é muito simples e muito forte, muito verdadeira. Ele disse o seguinte, que evangelizar é um mendigo dizer a outro mendigo aonde encontrar pão. Porque Jesus disse, né? Eu sou o pão da vida. Aquele que tem fome, vem a mim e coma e jamais terá fome. Vem a mim e beba. Evangelizar é isso. É você contar para outra pessoa quem você era e quem você é depois que você descobriu Jesus. Claro que você não é perfeito, claro que eu não sou perfeito. E a própria palavra de Deus sabe disso, porque ela afirma, aquele que começou em você uma boa obra, ele mesmo vai aperfeiçoar você até o dia de Cristo Jesus. Então, nós não precisamos esperar ser perfeitos e nem podemos esperar nos tornar perfeitos para falar de Jesus. Então, para evangelizar, meu irmão, minha irmã, você não precisa de um estudo bíblico complexo, super elaborado. Você só precisa lembrar quem você era antes de conhecer Jesus e quem você é hoje depois que você conheceu Jesus. Você era um péssimo marido e depois que você conheceu Jesus, você está correndo atrás do prejuízo? A sua mulher já começou a dar glória a Deus? Conta esse testemunho. A senhora não era uma boa esposa, não tratava bem o seu marido, não cuidava bem dos seus filhos, estava sempre no chicote, né? Verbal, gritando com todo mundo lá na sua casa. Depois que você conheceu Jesus, você mudou? Conta isso para outras mulheres, para outras pessoas, vai ser bênção. Então, coisa simples, meu. Mas aí vem a pergunta, o que mudou na sua vida depois que você conheceu Jesus? Você não pode dizer, eu era da igreja A e agora eu sou da igreja B. Isso não resolve, né? Você tem que ter uma experiência de fato, de testemunho de vida para falar sobre as pessoas. Bom, ao escrever no livro de Romanos, Paulo diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E depois o apóstolo Paulo começa a dizer, mas como as pessoas invocarão, como virão se não há quem pregue? E como pregarão se ninguém as enviar? Esses questionamentos nos fazem pensar no nosso papel, na nossa responsabilidade de evangelizar as pessoas. Se ninguém tivesse nos evangelizado, como nós teríamos escutado a palavra do Senhor? Como nós estaríamos aqui hoje? Então, nós devemos participar, nós devemos agir, nós precisamos ajudar a igreja, porque é a partir da igreja que nós conseguimos fazer tudo isso. Então, meus irmãos, eu quero chamar os irmãos do louvor para retornar, que eu já estou encerrando. Em João capítulo 11, a partir do versículo 25, Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Eu, Jesus, sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim,
Ainda que esteja morto, viverá, e todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Nós temos duas situações que nós podemos aplicar isso. Talvez você esteja vivo, mas esteja emocionalmente morto, sem condições de fazer nada, sem acreditar em mais nada, sem esperança de mais nada. Mas talvez você também tenha alguém que você ama, que você precisou com muita dor, como disse a Clarice no início, hoje, de enterrar alguém que você ama e você ainda está com seu coração despedaçado por conta disso. Mas há consolo para mim, há consolo para você, se for esse o seu caso. Apocalipse capítulo 20, versículo 6 diz: bem-aventurados, que significa feliz, felizes, aqueles que participam da primeira ressurreição. Meu irmão, minha irmã, para participar da primeira ressurreição, só tem um jeito: tem que ter fechado os olhos. Ninguém quer fechar os olhos, não é verdade? Nós queremos aguardar Jesus vivos, queremos ser arrebatados pelo Senhor, mas todos nós temos pessoas queridas que nós enterramos. Mas essas pessoas estão guardadas debaixo das asas do Altíssimo. O Senhor disse: a segunda morte não tem poder sobre essas pessoas, elas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com Ele. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 21 está escrito: porque assim como a morte veio por meio de um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. O apóstolo Paulo disse que ele não queria que nós fôssemos ignorantes a respeito daqueles que já morreram. Ele disse que quando o Senhor Jesus vier, ele vem para nos arrebatar. Ele não vem para já estabelecer o reino dele, não, meus irmãos. Ele vem no primeiro momento apenas para arrebatar aqueles que estão vivos, e aqueles que já morreram e que morreram crendo no Senhor, eles ressuscitarão antes de nós, e nós que estivermos vivos nesse momento, nós teremos o nosso corpo transformado, então nós seremos levados até ao terceiro céu. E aí a história continua. João capítulo 5, versículo 28, responde a pergunta do porquê que nós precisamos evangelizar. Jesus morreu e ressuscitou. E ele disse: está chegando a hora em que todos os que estiverem nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Aqueles que morreram e fizeram bem ressuscitarão para a vida eterna, mas aqueles que não fizeram aquilo que deveriam, eles ressuscitarão para ser condenados. Meu irmão e minha irmã, o nosso papel é falar desse juízo que virá no futuro. Da mesma forma que Jesus anunciou, os profetas anunciaram que ele iria nascer, que ele iria sofrer, que ele iria morrer, que ele iria ressuscitar. As profecias continuam anunciando que Jesus vai voltar e que depois ele vai julgar os vivos e os mortos. E nós precisamos anunciar isso às pessoas e precisamos fazer isso a partir da nossa casa. E é muito impressionante que à medida que a situação financeira de uma família, de um país começa a melhorar, as pessoas começam a se distanciar de Deus. E nós não precisamos separar uma coisa da outra. Nós podemos ter abundância financeira e nós podemos ter fidelidade com o Senhor. E nós vemos isso na Bíblia, tantas pessoas que foram bem-sucedidas financeiramente e tiveram uma aliança com o Senhor. Nós precisamos colocar como prioridade na nossa vida falar
do amor de Jesus para a nossa família. Se nós fizermos isso na nossa família, se o outro fizer isso na família dele, nós não vamos ter problemas na nossa sociedade. Claro que hoje isso é uma utopia, mas nós precisamos fazer a nossa parte e contar que Deus vai guardar a nossa família, que Deus vai guardar os nossos filhos, os nossos netos das más influências em nome de Jesus. Amém? Quero convidar você então a se levantar, vamos louvar ao Senhor e depois a Clarice vai nos despedir com a oração final.